Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Salmo de número 57, no versículo 1. Salmos, o meio da Bíblia, número 57, o versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o 7. A palavra do Senhor, ela diz assim, Salmo 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada, a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda, seja manifestada a tua glória. Versículo 6. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Versículo 7. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Somente até aqui. Vamos fazer uma rápida oração. Querido Deus, estamos diante da sua santa, justa palavra, e ela nos leva imediatamente para a sua presença. Deus, pela sua palavra hoje, instrui os nossos corações, conforta aqueles que estão abatidos, dá direção para aqueles que perderam o rumo, mostra-nos, ó Deus, o caminho. Pedimos que pela tua palavra nessa noite o Senhor acenda a disposição, o zelo e a alegria de te buscar. Pedimos que pela tua palavra o Senhor desperte uma ojeriza, um nojo santo contra o pecado. Pedimos, Deus, que pela tua palavra o Senhor guarde os teus santos em perigo. Guarda a nossa alma, livra a nossa vida, como o Senhor já fez tantas vezes no passado, como o Senhor já fez tantas vezes na história da igreja. Nessa hora crítica que nós vivemos, livra-nos também, auxilia-nos e socorre-nos pelas tuas abundantes misericórdias. Nós nos refugiamos hoje em ti e do Senhor esperamos receber instrução e vida, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o texto que nós temos diante de nós é uma das composições mais inflamadas, mais ardentes do grande poeta, do grande cantor, do grande músico de Israel, o homem que compôs mais de um terço dos salmos, Davi, um homem quebrantado, contrito. E é claro que Davi ele não é conhecido apenas como um grande poeta, cantor, músico. Ele é conhecido como um grande guerreiro, como um grande estadista. Ele é conhecido como um diretor nacional, alguém que preparou a construção do templo do Senhor. Davi ele é conhecido pelas suas inúmeras façanhas militares, desde o gigante filisteu, até ele matar 200 homens para conquistar a mão da sua esposa princesa. Um homem valente, corajoso, ousado, intrépido. Um homem dócil, quebrantado, simples, humilde. Um homem que, como eu e você, sofre as aflições da vida. Um homem que, como eu e você, sofre o peso dos desgostos de viver em um mundo caído, de possuir uma alma caída e de ser afligido por seres caídos, tanto seres espirituais demoníacos caídos, quanto seres humanos caídos, perversos, ou para usar a linguagem do Salmo aqui, cruéis. Nós somos santos em perigo. Se você foi salvo pelo Senhor Jesus, se a sua vida passou
da morte e hoje ela desfruta nova vida em Cristo. Imediatamente após a sua conversão, iniciou-se uma batalha, iniciou-se um combate que vai durar até o final dos seus dias, até o seu último suspiro, até a última batida do seu coração. Esse combate é o combate pela fé. É o combate pela verdadeira doutrina, é o combate para permanecer crendo, é o combate para permanecer dependendo de Deus. Esse combate ele recebe o nome no Novo Testamento de agiasmos, no grego, santificação. É um grande combate, é o combate de perder cada vez mais as semelhanças com esse mundo e ganhar cada vez mais as semelhanças com o mundo por vir, com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas irmãos, irmãs, é um combate cruel, é um combate duro. Diz a nossa sabedoria e diz a nossa compreensão da história que não existiu até hoje na face da terra nenhuma guerra que seja boa. Não existiu nenhum combate que seja bom. Todas as guerras deixam mortos. Todas as guerras deixam órfãos. Todas as guerras deixam mulheres viúvas, homens viúvos. As guerras, elas devastam as nações. Genocídios são perpetrados, como aquele dos nazistas contra os judeus, ou contra os romanos, ou contra os romenos, ou como aquele genocídio terrível da União Soviética, nos seus gulags. Genocídios. Não há guerra boa, não há combate bom, não há nenhum tipo de luta nessa terra que vale a pena, porque todas elas deixam marcas, todas elas deixam cicatrizes, todas elas deixam mudanças na vida daqueles que vencem e daqueles que são vencidos, marcas que são difíceis de se apagar. Nós somos santos em perigo. Por quê? O apóstolo Paulo diz, quando ele está preparado para deixar esse mundo, escrevendo a sua última carta para o seu discípulo mais chegado, seu verdadeiro filho na fé, como ele diz em Timóteo, capítulo 1, quando ele escreve 2 Timóteo, ele fala para ele: eu combati o bom combate. Que bom combate é esse, apóstolo Paulo? Que boa luta é essa? Que bom combate é esse, que você só tem alegrias desse combate e não chora as perdas dos seus companheiros, e não chora as decepções pessoais, e não chora e não sente as vergonhas nacionais. Que bom combate é esse, apóstolo Paulo? Quem diz que existe bom combate nessa vida? Ele pode dizer que existe bom combate. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Só existe uma luta digna de ser lutada nesse mundo. Só existe um combate digno de ser enfrentado nesse mundo, e esse combate é o combate pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Esse combate vale a pena. Esse combate ele é digno de todo o nosso esforço. Lá em Judas, no versículo 3, ele diz: irmãos, tendo em vista a instante necessidade, houve por bem, eu tive por bem escrevermos, para que batalheis, para que combatais. A palavra no grego ali é agonizomai. Ali ele diz combater até o último homem, combater até a última força, combater até a sua última capacidade, até a sua última qualidade, até o seu último suspiro. Combater pela fé que uma vez foi dada aos santos. Você sabe disso. Se você é crente, você sabe que existe um preço a ser pago. Se você é crente, você sabe que há uma luta a ser lutada. Porque todo dia de manhã, quando o despertador ele toca, existe, juntamente com o som do despertador, vários outros sons na sua consciência, te convidando para adorar o mundo, o pecado e o diabo. É uma grande luta, é um grande combate todos os dias, quando você é colocado entre o caminho da bênção e da maldição. É um grande combate todos os dias, quando você precisa tomar decisões que podem implicar a sua família, que podem implicar os seus filhos, que podem implicar os seus colegas de trabalho, que podem implicar a sua igreja. Nós combatemos todos os dias.
E nesses dias atuais do ano de 2020, quantos combates? Quantos combates nós estamos travando? Quantos combates nós estamos lutando, aqueles de fora e aqueles de dentro? Quantos combates nós estamos lutando contra uma pandemia mundial, contra uma doença que já ceifou pais, maridos, avós, mães, avós, esposas. Um combate tenebroso por uma vacina, um combate tenebroso contra uma doença que ela não deixa os seus adoentados sair bem dela, uma doença que deixa sequelas, uma doença, uma verdadeira praga, uma verdadeira maldição, essa doença do coronavírus. Quantas maldições esse coronavírus não trouxe para a família de muitos que perderam os empregos? Quantas dificuldades esse coronavírus não trouxe para o seu negócio? Não trouxe para o seu trabalho, ou talvez não há mais trabalho. Quantas dificuldades agora para os seus filhos serem educados em casa. E agora talvez você está acompanhando um pouco mais a educação dos seus filhos em casa e está horrorizado e com os cabelos em pé, vendo o que o Estado brasileiro tem oferecido nas últimas décadas para os nossos filhos e está sendo tentado mudar agora, durante essa nova gestão. Quantas preocupações dos pais com os filhos na escola. Talvez esse coronavírus não seja seu problema, pastor. Meu problema não é esse. Meu problema é que eu tenho uma enfermidade com coronavírus ou sem coronavírus, ela está me molestando. Ela está me acompanhando há meses, há semanas. Ela está me acompanhando há anos. E ela não está passando. Parece que o aguilhão dessa enfermidade, ele não está tendo alívio. Quantos de vocês estão lutando com um casamento problemático? E agora nesse período de pandemia e nesse período dessa quarentena insana, nos prendendo dentro de casa, as brigas e as dúvidas e os remorsos e os rancores e as amarguras e as durezas chegaram a um nível insuportável. Quantos não estão vivendo essas agonias com os filhos? E já não tem mais para onde correr, já não tem mais de quem pedir os recursos e como fazer. E os medos políticos? E os medos da nossa sociedade entrar em ruína, em um colapso, em um caos, e todos os valores morais e cristãos e judaicos explodirem e voarem pelos ares. Nós somos, querido irmão, querida irmã, santos em perigo. Nós estamos em um mundo hostil. Nós enfrentamos inimigos hostis, cruéis, difíceis. Outro inimigo muito difícil às vezes de ser enfrentado, a dúvida, a incerteza ou a falta de resposta de Deus. Deus, por que isso continua acontecendo? Deus, por que isso aconteceu? Deus, por que aquilo se passou? Talvez os nossos questionamentos, eles são semelhantes aos questionamentos de Rebeca em Gênesis 25. Senhor, se isso é assim, por que eu sou assim? O que essa mulher disse lá, Senhor, se o Senhor sabia que eu era estéril e que eu não podia ter filhos, agora o Senhor me deu filhos, e agora esses filhos dentro de mim, eles estão lutando, eles estão combatendo dentro de mim, eu vou morrer, Senhor, pensava Rebeca, a esposa de Isaac, e falou, Senhor, por quê? Por que eu sou assim? Porque o Senhor me deu uma bênção e depois o Senhor a tirou. Por que, Deus? Porque o Senhor fez algo e depois o Senhor desfez, parecendo que com a mesma naturalidade? Porque aquilo que fez os meus lábios sorrirem, a minha boca cantar, agora está fazendo o meu coração se enlutar e se entristecer? Por quê? O Salmo 57, ele tem respostas para isso. Nós somos santos em perigo. Nós estamos em grande perigo. Nós estamos em grande dificuldade. A nossa vida e a nossa peregrinação nesse mundo não é fácil. A experiência diária nos mostra isso. Os noticiários nos mostram isso.
A angústia e a aflição interna nos mostra isso. E como se já não bastasse, o maior testemunho que esse mundo pode ter, que é o testemunho interior do Espírito Santo, chamado eficaz, ele mostra isso para aqueles que são santos, para aqueles que pertencem a Deus, que são os seus eleitos. É quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, que o nosso espírito ele geme. O nosso espírito ele está angustiado, ele está perturbado, ele está gemendo, porque nós temos as primícias do Espírito, e essas primícias, que significa a nova vida de Cristo dentro de nós, elas estão gemendo dentro do nosso coração e dizendo: ei, perigo, não avance, campo minado, cuidado com a próxima decisão, cuidado com o próximo pensamento, cuidado com o planejamento, cuidado com a pessoa com quem você fala, cuidado com quem você deposita a sua confiança. Cuidado, cuidado, cuidado. Não é assim? Não é assim com todo mundo que nasce de mulher e que vive aflito? É. E eu quero falar conosco nessa noite, comigo, com você, santos em perigo, dividindo essa mensagem através desse salmo em 3 pontos. O primeiro deles, nós vamos ver a difícil situação de um santo em perigo. No segundo deles, nós vamos ver a confiança e a ação de um santo em perigo. E no terceiro deles, nós vamos entender qual é a disposição resoluta de um santo em perigo. Vamos para o nosso primeiro tópico, a difícil situação de um santo em perigo. E ele começa no versículo 4, ele não começa no versículo 1. Davi, ele inverte um pouco a ordem aqui das coisas, propositalmente. Ele começa falando da confiança dele em Deus, mas depois ele vai falar por que ele precisava ter tanta confiança em Deus, porque os seus inimigos eram extremamente perigosos, cruéis, e eles não faziam prisioneiros. Olha que inimigo terrível. E nós vamos começar descobrindo então qual é a difícil situação de um santo em perigo no versículo 4. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Você que nessa noite acompanha o nosso culto aqui, talvez tenha muitos inimigos. Inimigos que você tem mais medo, inimigos que você tem menos medo. Aqueles que você talvez possa classificar assim: esse inimigo aqui, ele é possível de ser lidado. Esse inimigo aqui, eu preciso chamar ajuda para poder lidar com ele. Esse inimigo aqui é aquele que faz bambear as minhas pernas. É aquele que faz tremer o meu coração e bambear e perder a força as minhas mãos. Existe uma classe de inimigos, como diz Jó, lá na sua canção, na sua poesia: o que eu temia me sobreveio. O que eu temia me aconteceu. É desse tipo de inimigo que nós estamos falando aqui, no Salmo 57. Nós estamos falando aqui de um perigo que não é um perigo hipotético, não é um perigo leve, não é um perigo com o qual nós podemos assumir um certo risco e lidar com ele. É um perigo mortal. É um perigo que um passo em falso, é um perigo que uma maneira errada de falar, é um perigo que talvez uma decisão no momento errado e uma palavra falada no momento errado pode colocar tudo a perder. Por quê que é desse jeito? Leia de novo o versículo 4 agora e vamos entender o que Davi está falando. Acha-se a minha alma entre leões, a minha alma se encontra entre leões. Tá, segura aí. Você acha que Davi tinha medo de leão? Não, Davi não tinha medo de leão. Ele disse para o rei Saul: o teu servo, ó Saul, quando um leão vinha e arrebatava uma das ovelhas do meu pai, o teu servo ia, o feria e livrava a ovelha da boca dele. E o teu servo feria um urso também. Então ele não matava só leão, ele matava urso. Não era para Davi um perigo normal um leão.
não era para Davi um perigo normal, um leão comum. Ele não tinha medo disso, ele enfrentou isso na sua juventude, ele enfrentou perigos muito maiores, como o próprio perigo de Golias na sua juventude. Davi não era um homem medroso. Só que aqui, quando nós vemos os santos em perigo, Davi ele vai qualificar qual que era o perigo dele. Aparentemente aqui Davi podia lidar com esse perigo. Acha-se a minha alma entre leões. Tá bom, Davi, se está entre leões, você consegue lutar contra eles, você já lutou contra eles antes, e talvez seja o seu caso. Você já lutou com essas lutas antes, você já combateu esses perigos antes, você já os enfrentou, você já combateu eles frente a frente. Mas vamos ver o qualificador que Davi dá aqui. Esses leões, versículo 4, são ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Ele está usando aqui uma figura de linguagem, ele está aplicando o termo aqui de leões para falar de pessoas severas que estavam perseguindo ele. E essas pessoas aqui eram Saul e todo o exército armado de Saul. Davi não tinha qualquer chance contra esse exército. Só que tem uma coisa interessante aqui, na linguagem que Davi usa, nessa passagem do versículo 4, esses leões eram ávidos de devorar os filhos dos homens. Leão não caça homem. Se você for à África, se você fosse até o Oriente Próximo, o Oriente Médio, onde existiam muitos leões naquela época, o ser humano, os homens, não são a comida preferida dos leões. Eles podem atacar os seres humanos para se defender, eles podem atacar os seres humanos se sentirem ameaçados com as suas crias, mas não é normal um leão ele sair e caçar um homem. Só que Davi está falando um negócio interessante aqui. Ele está dizendo aqui que ele estava no meio de leões, ávidos de devorar filhos dos homens. Ávidos, com fome, com sede. Esses leões aqui eram diferentes de todos os outros leões. Esses leões aqui eram leões caçadores de homens. Isso existe? Existe. Algumas décadas atrás, saiu um filme que ficou até conhecido, que se chamava Sombra e Escuridão. Esse filme chamado Sombra e Escuridão relata a história de dois leões, verídica, lá no continente africano, que eles tinham tomado gosto por comer a carne humana. Leão gosta de gnu, gosta de veado, leão gosta, às vezes, de outros tipos de animais que são herbívoros, porque a carne é mais macia. Só que esses dois leões, o Sombra e o Escuridão, eles passaram a ter gosto pela carne humana. E eles começavam a ir atrás e a seguir e a caçar aquelas pessoas que faziam safari, aquelas pessoas que iam para hotéis no meio da savana africana para observar a vida selvagem. Esses leões eram leões gigantescos, fortes, que caçavam à noite, e o alvo deles eram os homens. Agora você consegue entender mais ou menos a ilustração de qual perigo Davi está aqui diante? Era um perigo seríssimo. Não era um perigo com o qual ele podia lidar com a funda dele, não era um perigo com o qual ele poderia lidar com as armas convencionais que ele conhecia. Eram leões caçadores de homens. Eram leões, e Davi aqui ele representa, que tinham na sua boca não dentes, mas eles tinham lanças e flechas. Irmãos, lança e flechas são armas de longo alcance. Lança e flechas são armas que, se nós trouxéssemos para os dias de hoje, são rifles, são snipers. Lanças e flechas são armas de combate a longa distância. Um leão ávido por comer a carne humana, e que usava armas de morte para atacar os seus inimigos à distância, vai entrando na imagem de Davi, vai entrando na história de Davi aqui para você entender o perigo. Espada afiada é a sua língua. Não era uma língua comum, era uma espada. E aqui é claro que ele está falando das palavras que os inimigos dele falavam. Às vezes, nesse ano de 2020, você está diante de perigos, como eu acabei de descrever.
de perigos dessa forma. Se fossem perigos normais, ou um homem como você enfrentaria. Mas não são perigos normais. Não são perigos comuns de forma alguma. São perigos que você não tem condição de enfrentar sozinhos. Agora vamos terminar aqui o versículo 6. Olha comigo o 6. Armaram rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim. Veja só. As outras armas que os inimigos de Davi, eles estavam utilizando era uma rede. Eles estavam utilizando uma arma camuflada. Eles estavam utilizando uma sabotagem, uma armadilha para pegá-lo. Como é difícil nós fugirmos de armadilhas. Como é difícil nós fugirmos de coisas que são preparadas, às vezes, ao longo de meses, ao longo de anos, ao longo de semanas. E aquela situação é toda preparada para que você dê a resposta errada, para que você tome a atitude errada, para que você haja da maneira errada. Uma armadilha, Davi, estava diante dele. A minha alma está abatida. Davi, ele viu o tamanho do perigo diante dele. E os santos que estão sofrendo nesses dias nossos, eles veem às vezes o tamanho da potência do inimigo, o tamanho do argumento, a força que o inimigo tem, a malignidade, a perversidade que o pecado tem para seduzi-lo, para tentá-lo. Nós, os santos, aqueles que conhecem a Deus, nós vemos o tamanho das dificuldades, nós vemos o tamanho da oposição que nós enfrentaremos, e ela é tão grande, ela é tão descomunal, ela é tão extraordinária, que nós nos abatemos. É mais ou menos como aquele animal, aquela caça que está no meio da floresta, e ele escuta o rugido tão forte do tigre, ele ouve os seus passos, ele pode escutar a sua respiração ofegante chegando mais perto, que ela desiste de fugir, ela desiste de buscar abrigo, ela fica parada, imóvel, e ela só pode esperar o momento que ela vai sofrer o violento ataque, e o chacoalhão, então ela vai ser despedaçada e destruída. É isso que está acontecendo nesse texto do Salmo 57. É isso que está acontecendo, talvez com a vida de muitos que estão nos assistindo nesse culto essa noite. O finalzinho do versículo 6 diz: abriram cova diante de mim. Era um inimigo mortal. Já estava preparada a sepultura. Não havia possibilidade de reação. Não havia possibilidade de combate contra esse inimigo. Santos em perigo. Santos perigosamente açoitados pelos ventos desse mundo, açoitados pelos assombros de antigos pecados retornando, assombrados pela opressão e pela angústia de uma tentação que parece estar acima da sua força de resistir, ou talvez açoitados por situações que eles não podem mudar, que dependem de outras pessoas, que dependem da intervenção de terceiros, e eles não têm condição alguma de mudar a maneira como essas pessoas poderiam atuar favoravelmente a ele. Nós vimos aqui a difícil situação de um santo em perigo. Nós vimos aqui a difícil condição que um santo em perigo se encontra. É um perigo real. É um perigo verdadeiro, ele não é fictício, ele não é fingido não, meu irmão. Minha irmã, não é fingido não. Não é fingido o medo que você tem de dormir hoje crente e amanhã acordar nas garras do pecado, não. Não é. Não é fingido não esse medo que você tem. Ele não é um medo hipotético, ele é real. O inimigo é feroz. Só que isso nos leva para o nosso segundo ponto. E para nós chegarmos nele, nós vamos para o versículo 1. Do Salmo 57, a confiança e a ação de um santo em perigo. O perigo é grande, o perigo é iminente e o perigo ele é aterrorizante. Só que um santo em perigo, ele tem uma arma, ele tem uma ferramenta, ele tem uma arma secreta, por assim dizer.
que ele pode recorrer em todos os momentos e nas horas de maior perigo. E eu quero falar dessa arma para vocês nessa noite de uma maneira absolutamente simples e absolutamente direta. Preste atenção aqui. Deus, ele não espera que os santos em perigo, eles tenham força, eles tenham habilidade, eles tenham inteligência, eles tenham capacidade, eles tenham condição emocional, eles tenham suporte financeiro, eles tenham sustento físico para lutar contra esses perigos. Não! Isso é mentira. Isso é mentira de Satanás, isso é mentira de uma falsa religião baseada nas obras, no esforço humano e na capacidade que os seres humanos têm de fazer tudo certo, de dependerem da sua performance, de confiarem no seu desempenho. Não! Não é essa a nossa arma secreta. A nossa arma secreta não é retirar forças de algum lugar para fazermos proezas pelo poder do nosso braço, do nosso intelecto, ou pela disposição boa do nosso coração. Não! É por isso que muitos têm perdido a batalha da santificação. É por isso que talvez muitos, quando o culto retornar aqui nessa igreja e retornar em outras igrejas, o seu lugar aqui pode ser que esteja vazio, porque você não volte. Talvez é por isso que muitos estão perdendo a batalha nos seus lares. Talvez é por isso que muitos estão perdendo o combate aí e não estão com perspectiva de, puxa, quando essa quarentena terminar, quando eu voltar aos cultos públicos, quando eu puder me reunir, será que eu vou voltar para a igreja? É por isso que muitos estão assaltados pela dúvida, porque eles estão dependendo da sua performance, eles estão dependendo da sua capacidade, da sua qualidade de atender os requisitos de Deus para lutar contra inimigos invencíveis. Não. O apóstolo Paulo, ele fala nas cartas: cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros. O que ele está querendo dizer com esse cuidado? Cuidado com aqueles que querem transformar a religião cristã numa religião de mérito, numa religião de capacidade, numa religião de qualidade, numa religião que são só apenas os fortes, os ungidos, os capazes, que são apenas aqueles que têm qualidade, que conseguem. Cuidado com os falsos obreiros. Cuidado com os cães. O apóstolo Paulo usa um dos xingamentos piores que existia naquela época para se referir a essas pessoas, cães. Ele chama esses homens que ensinam as suas igrejas, que ensinam as suas congregações a doutrina da suficiência humana, a doutrina da autocapacitação humana de vencer as coisas. Ele chama de cães. Ele chama daqueles que transtornam o evangelho da soberania e da graça de Deus. Pastor, por que o senhor está falando isso desse jeito? Lê o versículo 1 comigo. Salmo 57:1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Davi estava diante de um inimigo invencível. Qual foi a confiança aqui, em primeiro lugar, de um santo em perigo? As suas habilidades militares, a sua capacidade de lutar contra o inimigo, a sua inteligência, a estratégia, os aliados que ele poderia conseguir? Não. Davi, ele usa aqui uma figura de linguagem no hebraico da repetição, e ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Ele repete, é como se ele virasse para Deus e falasse: Senhor, nada além da sua misericórdia pode me ajudar nesse momento. A primeira coisa para você vencer os perigos que os santos enfrentam é entender que você precisa depender de Deus. Como? Dependendo. De maneira simples. O que significa isso, pastor? Dependendo de maneira simples. Significa que talvez hoje você não está com vontade de orar. E você então vai falar para Deus: Deus, me dá vontade de orar?
É isso que é pedir misericórdia. É isso que é pedir ajuda. Significa que talvez você não está com interesse nenhum de ler a Bíblia, mas você vai pedir ao Senhor e falar: Senhor, não há nada em mim, nas minhas afeições, nem nos meus desejos, que me movem a ler o seu sagrado livro. O Senhor pode colocar esse desejo em mim? Isso aqui é um pedido de misericórdia. Isso aqui é um pedido de ajuda. Senhor, eu não tenho mais lágrimas para chorar por aquele filho. O Senhor pode alcançá-lo? As minhas palavras já não alcançam mais ele. O que eu falo entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido. A maneira hoje que eu tenho de lidar com aquela pessoa, ela mais afasta a pessoa do que a aproxima. Deus, tem misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia. Aquela tentação, aquele pecado recorrente que vem sobre você e quer te submeter de novo ao jugo e à escravidão dele, Deus não espera que você o vença na sua força. Ele espera que você fale: Senhor, tem misericórdia. Senhor, me ajuda a vencer esse pecado. Querido, e essa oração, ela não precisa ser feita às vezes nem com palavras. Ela pode ser feita com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8. Ela pode ser feita, às vezes, sem sair som, como diz 1 Samuel capítulo 1, quando Ana, ela ora e o sacerdote, ele achou que ela estava bêbada, porque ela abria a boca dela, mas não saía palavra. Essa oração, ela pode ser feita de um coração angustiado, sem palavras, de uma pessoa que está petrificada, mas de alguém que lança a Deus, e como se fosse a sua última confiança. Ela lança ao Senhor, como se fosse aquele sinalizador de um campo de batalha, atira para cima e sai aquele sinalizador vermelho: eu estou aqui, tem misericórdia de mim. Essa é a minha posição, esse é o local onde eu me encontro, é aqui que eu estou ferido, tem misericórdia de mim. Graça. Por que Davi disse isso? Pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Calamidades. Força maior, imprevisto, algo com o qual nós não temos condição de lidar, algo acima da nossa capacidade, da nossa condição. Calamidades. Em ti se refugia a minha alma. Meus irmãos, muitos estão perdendo a luta da santificação, porque estão achando que precisam desenvolver essa luta com a sua própria capacidade. Não é. Davi está dizendo que ele está dando a dica para você, ele está te mostrando sua arma secreta. Em ti se refugia a minha alma. Eu estou me abrigando em Deus, eu estou me escondendo no Senhor, eu estou me protegendo na própria presença, na própria verdade, na própria justiça de Deus. Não é isso que nós lemos aqui no começo do culto, quando fala do Salmo 91, que nós buscamos abrigo à sombra do Altíssimo, que nós buscamos proteção debaixo das asas do Onipotente. Isso aqui mostra confiança em um Deus soberano, isso aqui mostra confiança num Deus inigualável, isso aqui mostra confiança num Deus todo-poderoso. O que Davi está dizendo aqui é que: Deus, eu conheço os teus atributos, eu sei que o Senhor é imutável, eu sei que o Senhor é amor, eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor é santo, eu sei que o Senhor é puro, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que os seus planos não podem ser mudados, eu sei quem o Senhor é, e por saber, eu me refugio, eu me abrigo à sombra das tuas asas até que passem as calamidades. Não tente enfrentar as calamidades. Não tente bater de frente com as calamidades. Elas vão te derrubar. Sabe como aquela onda do mar gigantesca que vem na sua direção e você fala: eu vou pular essa onda. Não dá. Ela é mais alta do que você. Aquela onda gigantesca que ela vem, ela está prestes a arrebentar sobre você. Eu vou ficar parado então, mas se você ficar parado, você vai sofrer o peso talvez de centenas de quilos sobre o seu corpo. E ela vai te destroçar. Qual é a única maneira de você furar uma onda dessa? Mergulhando. Passando por baixo. Deixa a calamidade passar por cima. Deixa a onda passar por cima. Passa por baixo. E passar por baixo aqui significa o quê? Confiar.
nos atributos de Deus, confiar em quem Deus é, confiar que as promessas de Deus não falham, confiar que a graça de Deus não erra, confiar que a bondade de Deus, ela não fraqueja. Ela pode parecer que está demorando, muitos podem ter por tardia a promessa do Senhor, mas o Senhor tem o tempo certo dele de operar. Se esconda nele, diga: eu sou teu, me salva, me guarda, como Lutero foi ensinado a fazer pelo seu mestre Staupitz. Eu sou teu, me salva. Eu sou teu, Senhor, salva minha alma. Eu não pertenço mais a um mau senhor desse mundo, ao diabo e ao pecado. Eu pertenço ao Senhor, salva-me. E isso nos leva então da confiança que um santo em perigo tem para a ação que um santo em perigo tem. Como é que ele age quando ele está em perigo? Versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Um santo em perigo, ele clama a Deus, como nós já vimos, mas ele não clama a qualquer Deus. Isso aqui é importante. Ele clama ao Deus Altíssimo, El Elyon, aqui no original. El Elyon é a ideia no hebraico daquele que está no ponto mais alto do universo. E não dizendo que o universo ele é quadrado, que a Terra é plana, não tem nada a ver com isso. É só a ideia de alguém que está acima de um outro plano. Então, quando diz aqui El Elyon, Deus Altíssimo, é aquele que observa as situações por cima. É aquele que observa as situações de um ponto privilegiado. Esse é um dos significados de Altíssimo. Mas um outro significado de Altíssimo, além de observar as situações de um lugar privilegiado, é alguém que tem condições de agir a partir de um lugar privilegiado contra inimigos que estão desfavoráveis contra ele. Numa guerra, numa campanha militar, aquele que está na posição mais alta, aquele que domina os ares, aquele que domina as grandes colinas, aquele que domina as fortificações no topo das montanhas, ele está em vantagem e ele pode facilmente subjugar um inimigo maior do que ele, porque ele está em vantagem, ele está no alto. Aqui, Davi está dizendo o seguinte: peraí, eu vou fazer minha oração, eu tenho confiança sim, peraí, eu vou pedir para Deus me dar condições de fazer o que eu não tenho condições de fazer. Eu vou pedir a Deus, como diz lá em Tiago, se alguém tem falta de alguma coisa, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Eu vou pedir sim o que eu não tenho, porque o que eu não tenho, Deus tem sobrando. O que em mim falta, em Deus abunda, mas eu vou pedir tendo a consciência que o meu Deus sobre esse inimigo está em vantagem. Está em vantagem. Davi, ele teve um entendimento mental: o meu Deus está em vantagem, o meu Deus não perde para político, o meu Deus não perde para doença, o meu Deus não perde para fraqueza, o meu Deus não perde para uma circunstância, meu Deus não perde para uma dificuldade financeira, o meu Deus não perde nem para a morte, porque ele disse: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? O meu Deus venceu até a morte, o pior dos inimigos. Meu Deus não perde, meu Deus não perde. Como geralmente os pais da igreja costumavam chamar Jesus Cristo: Christus Victor, Cristo vitorioso, Cristo vencedor. Ele é o grande campeão, ele é o dono e ele é o autor e ele é o protagonista de uma história que só tem um herói. Ele é o grande herói, ele é o seu herói, ele é aquele que socorre os santos em perigo, ele é aquele que atua para os santos em perigo, ele é aquele que vem ao seu socorro. Pastor, mas eu não tenho que fazer nada. Tem, porque diz em Filipenses que ele efetua em você tanto querer quanto realizar. Então ele te dá a vontade, responsabilidade humana, mas ele te dá a condição, soberania divina, de realizar o que é necessário. Por isso que Isaías 26, versículo 12, pode dizer: Senhor, as nossas obras, Tu as fazes por nós. Ele nos dá o desejo dessas obras, Ele nos dá a condição de realizar essas coisas, a confiança e a ação de um santo em perigo, mas Ele mesmo as realiza.
porque Ele é, o finalzinho do versículo 2, o Deus que por mim tudo executa. Minha irmã, meu irmão, não está mudando um pouquinho o aspecto do seu coração ouvindo essas palavras? Não está enchendo um pouquinho o seu coração de confiança? Seu coração não está começando a ser cheio de ousadia? Seu coração, será que não está começando a ser cheio de certeza, de convicção, de poder dizer talvez como o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Deus? Será que você não pode ser cheio desse tipo de sentimento de invencibilidade? Será que você não pode ser cheio desse sentimento do Apocalipse, que os crentes em perigo, apesar de estarem em perigo, eles são invictos, eles são vitoriosos, inconquistáveis? Eu acredito que você pode ser cheio desse sentimento. Eu acredito que você pode ser cheio dessa afeição e dessa graça pelo bendito Espírito Santo. E então agora, nós finalizamos com a disposição resoluta de um santo em perigo. Versículo 7, vamos ler ele primeiro. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. A disposição resoluta de um santo em perigo, o nosso terceiro e último tópico de aplicação dessa palavra nessa noite. Quando a gente fala de disposição, quando a gente fala de resolução, é mais ou menos assim: é você tomar uma posição, você fincar os seus pés nessa posição e você dizer: daqui eu não me movo. É mais ou menos como um lutador, quando ele se coloca em posição de luta e ele se prepara para o combate e ele fala: eu estou pronto, eu estou resoluto, deixa esse inimigo vir, deixa esse poderoso vir contra mim, eu já estou preparado, eu estou na base, eu estou equilibrado. Essa é a figura do que Davi, ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele estava resoluto, ele está dizendo que ele estava firmado, ele está dizendo aqui uma palavra em português, que a tradução é inabalável, é impossível de ser abalado, é impossível de ser tocado. Por que é impossível? Por que Davi, e por que um santo em perigo, ele pode passar do medo paralisante, da difícil situação que ele está, ele vai pela confiança, ele adere à fé, passa a ação através do Espírito Santo, e ele pode chegar a uma posição de manter a sua resolução inabalável? Porque o coração dele está persuadido, o coração dele está convencido que essa posição é Deus quem o sustenta. Que nessa posição ele não vai contar com um aliado, dois aliados, mas ele vai contar com a Trindade, com os santos anjos do céu. Ele vai contar com os exércitos e as miríades celestiais. E ele não pode ser abalado nessa posição. Veja só: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Do mesmo jeito que ele pediu no versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. Depois de fazer a oração dele, depois de confiar que Deus iria ajudá-lo, depois de se lembrar dos atributos de Deus, depois de se encher da palavra do Senhor, depois de passar a ação e não se encolher em autocomiseração ou em um orgulho soberbo, o que esse homem faz? Ele fala: firme, firme, firme está o meu coração, ó Deus. E ele fala duas vezes: firme, firme está o meu coração. Por quê? Leb, no hebraico, é a palavra para coração. Coração não é o órgão aqui nesse texto que bate ritmadamente dentro da nossa caixa torácica e nos dá condição de ter circulação venosa no nosso corpo de sangue. Coração aqui é a disposição, é a resolução. Coração aqui é a mente, é a razão, são os sentimentos, é o todo do homem. E aqui a ideia é o seguinte: a minha disposição, a minha resolução, ela está firme em Deus.
como é que a gente entende a fonte dessa firmeza? O apóstolo Paulo pode explicar isso para a gente, lá em Romanos, no capítulo 8, quando ele diz assim: pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele começa essa poesia, ele começa essa declaração de vitória, dizendo: eu estou bem certo. Quando ele vai falar ali, eu estou bem certo, ele usa uma palavra específica no grego, que ela significa eu estou persuadido. Deixa eu abrir lá no texto, porque eu não quero falar errado para você esse ponto. Exatamente, a palavra grega é peito. Ele estava persuadido, ele estava convencido, do mesmo jeito que Davi aqui no Salmo 57, do mesmo jeito que um santo em perigo pode estar convencido e pode estar persuadido que por maiores que sejam os seus inimigos, que ainda que o seu inimigo seja um leão, devorador de homens, ainda que ele seja o sombra e a escuridão, o terror da África, você pode estar bem certo. E aqui o apóstolo Paulo fala que ele estava persuadido, ele estava convencido com relação a situações drásticas. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos encerrar com isso aqui. Onde está a confiança de um crente? Onde está a segurança de um santo em perigo? No mestre dele, no Senhor dele. Por que o apóstolo Paulo, ele podia estar persuadido, e por que nós podemos estar persuadidos também que nós não seremos abandonados, que os santos em perigo, eles podem estar em perigo, eles podem estar o dia todo entregues à morte, como ovelhas para o matadouro, eles podem estar, como Jesus disse, eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos, eles podem estar, como o Senhor Jesus disse também, em João, no mundo tereis aflições, eles podem chorar durante uma noite, eles podem estar com a alma angustiada até a morte, eles podem estar amargando pesadas perdas, eles podem estar clamando como Paulo em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eles podem estar dessa maneira toda, mas como é que eles estão convencidos que nada pode abalá-los? O finalzinho do que eu citei de Romanos capítulo 8, versículo 39. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor aqui é kurios, no grego. É alguém que tem domínio absoluto. É alguém que tem domínio completo. A outra palavra grega para Senhor no Novo Testamento é despotes, de onde vem o termo em português déspota, um tirano. É essa a ideia, um tirano. Esse déspotes, esse Kyrios, esse Senhor aqui, é alguém que tem poder de fazer qualquer coisa e não pode ser barrado. Agora você vai entender. Por que os santos, eles estão em perigo nesse mundo? Mas na verdade, eles não estão em tanto perigo assim. Nós choramos nesse mundo, mas o nosso choro não é completo nesse mundo, igual é o choro daqueles que não têm Deus e que estão sem Cristo, e estão sem a salvação. Por quê? Porque os santos em perigo têm um Senhor. Esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo, invicto. E esse Senhor, ele não é o salvador apenas dos crentes, ele é o dono dos crentes. Ele é o mestre dos crentes. Essa é a ideia aqui do texto original. Essa é a ideia de Davi, quando ele falou, está firme o meu coração a Deus, o meu coração está firme, cantarei e darei louvores. Por que ele daria louvores? Por que ele cantaria? Por que ele daria glórias? Porque ele estava debaixo do comando e da direção do Senhor dele. Quem é esse Senhor? É o dono da vida dele. Meus irmãos, que Deus, por Cristo Jesus,
faça muitos homens e mulheres enxergar que Jesus não é apenas o Salvador da sua vida, que Jesus, ele não é apenas aquele que comprou a sua redenção com um preço caríssimo. Ele não é apenas, e isso é muito, aquele que pagou o preço da morte expiatória no Calvário, aquele que fez justificação e reconciliação entre o homem e Deus. Ele não é apenas aquele que comprou, que comprou a sua salvação. Não, ele comprou o próprio direito de ter a sua vida. E é exatamente isso que nos dá tanto consolo no meio do perigo. Nós fomos comprados. O apóstolo Paulo diz numa outra passagem aqui: fostes comprados por bom preço. Nós somos comprados. O preço pela nossa vida foi pago. Nós estávamos à venda lá naquele mercado de escravos. Nós estávamos à venda lá naquele mercado que Satanás, como o dono, o mestre dos escravos, ele vendia eles para quem ele queria. Chegava a lascívia naquele mercado de escravos: eu quero aquele ali, me dá ele. A lascívia levava. Chegava a avareza no outro: aquela ali, aquela ali, eu quero ela para mim. Chegava ali no mercado de escravos o medo, e o medo comprou tantas pessoas nesse mercado de escravos, e fez essas pessoas ficarem tão acorrentadas. Chegava lá nesse mercado de escravos o senhor orgulho, com toda a sua pompa, e dizia: quero todos aqueles, são todos meus. Chegavam tantos pecados, chegavam tantas transgressões, tantos súditos satânicos do diabo naquele mercado, e escolhiam todos aqueles homens e aquelas mulheres assim, e eles escolhiam você antes da sua salvação. O pecado escolhia a mim antes da minha salvação. Essa semana vai ser dominado pela amargura. Essa semana quem rege a sua vida é a lascívia. Essa semana quem te conduz é a avareza. Essa semana é o orgulho que vai ditar as regras. Essa semana quem vai te dominar é o medo e o pavor. Era assim naquele mercado. Mas um dia então chegou um outro dono, chegou um outro senhor, chegou um outro Quírios, um outro déspotes naquele mercado, e a luz dele iluminou toda a negridão daquele mercado, e todos aqueles que antes faziam as suas abominações e perversões naquele mercado, que atemorizavam o coração dos homens e fazia os seus corações fibrilarem, todos aqueles homens que estavam com medo, aquele dono agora, ele chega naquele local com o direito real adquirido, a luz dele dissipa as trevas, e ele fala: todos esses que eu escolho, que eu quero, que são meus, são santos em perigo, me devolva-os para mim. Eles são meus, não são mais teus, diabo, não são mais do pecado, diabo, não pertencem mais a vocês, devolva-os, eu os comprei. Há um preço que foi pago, e ele foi pago para o juiz de toda a terra, e esse preço pago me garante que agora eu sou o dono deles, eu cuido deles, e agora eu vou mandar até eles os meus ministros: consolação, misericórdia, confiança, alegria no espírito, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Eu vou trocar as vestes de vergonha por vestes de louvor. Eu vou trocar o pranto por óleo de alegria. Eu vou trocar toda a tristeza deles pelos meus servos, pelos meus ministros agora. Davi pode dizer no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo pode dizer no Novo Testamento: nós estamos persuadidos, não perderemos, somos santos em perigo, somos ameaçados por cada dificuldade, por cada problema, é verdade. Nós temos medo, nós temos dificuldades, nós temos incompreensões, temos perguntas não respondidas, mas temos um Senhor, temos alguém que é o nosso dono. Não precisamos preocupar com a nossa vida, não precisamos preocupar conosco, porque esse Senhor fez a sua oração sacerdotal em João 17, e ele falou: Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam também, para que onde eu estiver, eles estejam também. Nós estaremos com esse Senhor. Os santos em perigo, lá de Davi, do Salmo 57, podem ter uma firme resolução, podem estar protegidos, porque eles estão com
o Senhor. Eles pertencem a um bom dono de escravos. Eles pertencem a um bom dono de homens e mulheres, que não leva eles mais para o cometimento de pecados vergonhosos, mas para a maravilhosa liberdade, para a maravilhosa glória dos filhos de Deus. Santos em perigo, é verdade, mas ajudados, comprados, adquiridos e possuídos por um bondoso Senhor, cujo nome é Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu Filho poupou, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Como o Senhor não nos ajudará? Como o Senhor não guardará aqueles que a sua alma ama com tanto amor? Como o Senhor não protegerá os que o Pai elegeu na eternidade passada, que o Filho comprou com uma redenção definida no presente, e que o Espírito Santo chamou eficazmente pelo poder das Escrituras? Como essa corrente dourada pode ser desfeita? Não pode. Nós somos santos em perigo. Nós somos santos que muitas vezes fraquejam e estão oprimidos e angustiados, mas nós temos um bom Senhor. Ó Deus, que o Senhor seja Senhor de cada homem e mulher nessa noite, cada senhor, cada senhora, cada marido, cada pai, cada mãe, cada esposa, que o Senhor seja agora o Senhor de cada criança. Visita-nos, Deus, aonde estivermos, alcança os teus, cuida deles, dá a eles o seu carinho, o seu respaldo. Dissipa deles toda dúvida e todo medo. E Senhor, hoje, no meio do olho do furacão dessa pandemia e de tanto problema, nos mostra que não haveria lugar melhor para nós estarmos, que é a casa de Deus, que é Betel, que é a sua própria presença e a sua própria graça a nós dispensada. Confiamos toda a nossa vida nas tuas bondosas mãos e pedimos que o Senhor seja o nosso guia até a morte. No nome de Jesus Cristo. Amém. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.